A chama da sua fé deve permanecer acesa. A fé é um dos pilares centrais da vida cristã. Ela nos sustenta nos momentos difíceis, nos fortalece diante das adversidades e nos aproxima de Deus. No entanto, assim como uma chama pode enfraquecer e até se apagar, a nossa fé também pode diminuir se não for constantemente alimentada. A Bíblia nos ensina sobre a importância de manter viva a chama da fé, pois é através dela que nos conectamos com Deus e recebemos suas promessas. Muitas vezes, enfrentamos desafios que testam a nossa fé. Problemas financeiros, enfermidades, dificuldades familiares e tantas outras situações podem nos fazer duvidar, desanimar ou até mesmo questionar se Deus ainda está conosco. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A nossa fé precisa permanecer acesa, independentemente das circunstâncias. O perigo de uma fé fraca. A fé é comparada a uma chama porque, assim como o fogo, ela precisa de combustível para continuar ardendo. Se não alimentarmos nossa fé, ela se tornará fraca e podemos cair no perigo da incredulidade. Um exemplo claro disso é a parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13. 5 delas eram prudentes e mantiveram azeite em suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram negligentes e ficaram sem azeite quando o noivo chegou. Essa parábola nos ensina que precisamos estar sempre preparados espiritualmente, mantendo nossa fé viva e fortalecida. Uma fé fraca nos torna vulneráveis às tentações e aos ataques do inimigo. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, negou o Senhor 3 vezes quando sua fé foi testada. Lucas 22:54 e 62. Isso nos mostra que mesmo aqueles que caminham perto de Deus, se não vigiarem e fortalecerem sua fé, podem fraquejar. No entanto, Jesus restaurou Pedro e o fortaleceu para que ele pudesse ser um grande líder na igreja primitiva. Isso nos ensina que mesmo que nossa fé vacile, Deus sempre está pronto para nos restaurar. Como manter a chama da fé acesa? 1. Vida de oração. A oração é essencial para manter a chama da fé acesa. Jesus tinha uma vida de oração intensa e ele nos deixou o exemplo de que precisamos buscar a Deus constantemente. Em 1 Tessalonicenses 5:17, a palavra nos exorta a orar sem cessar. Quando nos afastamos da oração, nos afastamos da fonte de nossa força espiritual. 2. Leitura e meditação na palavra de Deus. A Bíblia é o alimento da nossa fé. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando meditamos na palavra, renovamos nossa mente e fortalecemos nossa confiança em Deus. Muitos cristãos perdem a fé porque não se alimentam da Escritura e acabam sendo influenciados pelas vozes do mundo. 3. Comunhão com outros cristãos. A caminhada cristã não deve ser solitária. Em Hebreus 10:25, somos incentivados a não abandonar a nossa congregação. Ter comunhão com outros irmãos nos fortalece, pois podemos orar uns pelos outros, compartilhar experiências e nos edificar mutuamente. 4. Viver em santidade. O pecado apaga a chama da fé. Quando cedemos às tentações e nos afastamos dos caminhos de Deus, nossa fé enfraquece. Isaías 59:2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para manter a chama acesa, precisamos buscar uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus. 5. Lembrar das promessas de Deus. Quando passamos por dificuldades, devemos nos lembrar das promessas que Deus nos fez. Ele prometeu estar conosco até o fim. Mateus 28:20. Prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. E garantiu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Hebreus 13:5. Essas promessas fortalecem nossa fé. Exemplos bíblicos de fé inabalável.
Muitos personagens bíblicos enfrentaram desafios, mas mantiveram a chama da fé acesa. Abraão, conhecido como o pai da fé, creu na promessa de Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Romanos 4, 18, 21. Jó, mesmo perdendo tudo, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar a estátua do rei Nabucodonosor e foram lançados na fornalha de fogo. Eles declararam: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3, 17 e 18. Esse tipo de fé é o que precisamos ter. Uma fé que não se apaga diante do fogo das provações. O Espírito Santo é o nosso azeite. Na parábola das 10 virgens, o azeite representa o Espírito Santo. É ele quem mantém nossa fé viva e ardente. Jesus disse em João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das palavras dele. Se queremos que nossa fé permaneça acesa, precisamos buscar continuamente o Espírito Santo, permitindo que ele nos encha e nos guie. Em Atos 2, vemos como os discípulos, antes tímidos e medrosos, foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com ousadia. Isso mostra que é o Espírito de Deus que nos fortalece para vivermos uma vida de fé inabalável. Cuidado com as cinzas da fé. Muitos cristãos começam sua caminhada cheios de entusiasmo, mas com o tempo permitem que sua fé esfrie. Isso pode acontecer por causa da rotina, do comodismo ou das decepções da vida. Precisamos ter cuidado para que a nossa fé não se torne apenas uma lembrança do passado. Apocalipse 2, 4, 5 traz um alerta à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se sua fé já foi mais forte do que é hoje, peça a Deus para reacender essa chama dentro de você. Conclusão: a chama da fé deve ser alimentada todos os dias. Não podemos permitir que as dificuldades, o pecado ou o desânimo nos afastem de Deus. Precisamos buscar ao Senhor em oração, ler a sua palavra, ter comunhão com outros cristãos e viver cheios do Espírito Santo. Se você sente que sua fé está fraca, saiba que Deus deseja reacender essa chama em seu coração. Ele está sempre pronto para nos fortalecer e nos dar um novo ânimo. Assim como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que essa também seja a nossa declaração até o fim de nossas vidas. Que a chama da sua fé nunca se apague, mas queimar cada vez mais forte, iluminando o seu caminho e sendo um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Antes de orarmos, quero te lembrar de algo muito importante. Deus deseja que a chama da sua fé permaneça acesa. Ele não quer que você viva no desânimo, na dúvida ou na incerteza. Se em algum momento sua fé enfraqueceu, saiba que hoje é o momento de reacender essa chama dentro de você. O Espírito Santo está pronto para encher seu coração com um novo fogo, uma nova esperança e uma fé inabalável. Agora, feche seus olhos, abra seu coração e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que sem Ti nada sou. Tu és a fonte da minha força, a razão da minha fé e o fogo que mantém minha alma acesa. Pai, eu te peço que reacendas a chama da minha fé. Se em algum momento ela se enfraqueceu, se as dificuldades da vida tentaram apagá-la, hoje eu clamo para que o Teu Espírito Santo venha soprar um novo fogo dentro de mim. Ensina-me a confiar em Ti em todas as circunstâncias. Ajuda-me a permanecer firme na oração, a meditar na Tua palavra e a viver em santidade. Não permita que as provações, o desânimo ou as vozes do mundo abafem a minha fé. Senhor, eu desejo ter uma fé inabalável,
assim como Abraão, Jó e os 3 jovens hebreus, que permaneceram firmes mesmo diante do fogo e das adversidades. Espírito Santo, enche-me com a tua presença, que eu nunca fique sem o teu azeite, mas que minha lâmpada esteja sempre acesa, pronta para a volta do meu Senhor Jesus Cristo. Dá-me força para perseverar até o fim, pois sei que aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da vida. Pai, eu entrego tudo a ti. Aumenta minha fé, fortalece meu espírito e me guia no caminho da verdade. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e a manter essa chama da fé acesa em muitos corações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.